Quando o jogador quer virar o mestre, estou tendo problemas com o jogador. Como você lidaria com o jogador que pega no celular? Como lidar com um jogador problemático? Eu vejo esse tipo de comentário o tempo todo nas comunidades de RPG. E quase sempre o problema não é do jogador. Por exemplo, nem todo jogador que está quieto está desinteressado. E hoje eu quero falar sobre o que ninguém comenta sobre ser jogador. Se você é novo por aqui, eu sou o Ramon da Cúpula do RPG e você está no Atrás do Escudo, onde a gente conversa sempre sobre essas dinâmicas que acontecem na sua mesa de RPG. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre esse erro de julgamento que muitas vezes acontecem de mestre para jogador. É muito comum a gente, como mestre, acabar sempre julgando os jogadores por alguma coisa dar errada na nossa mesa ou alguma coisa não estar indo do jeito que a gente pensa. Eu já comentei sobre isso em outros vídeos e é realmente comum mestres novatos, até mesmo alguns veteranos, por que não, ficarem frustrados quando sua mesa de RPG não anda, quando seu jogo não desenvolve e acaba botando culpa nos jogadores. Só que a gente tem que pensar que às vezes não é culpa dos jogadores, às vezes é culpa do nosso mesmo. Às vezes a gente não está fazendo uma campanha envolvente, às vezes a gente está querendo ter controle demais sobre a narrativa do que está acontecendo ali. E às vezes os jogadores não estão no mesmo ritmo ou até na mesma frequência, vamos dizer assim, do que você mestre aí. Bom, então a gente não pode só julgar o jogador, sendo que a gente também temos que olhar para nós e ver se a gente está fazendo tudo certinho, tudo correto e se o erro às vezes não é nosso. Ótimo, não vou falar sobre erro de mestre porque já falei em outros vídeos. Então, principalmente nesse do mestre perfeito, que você pode conferir no card aqui em cima. Aqui. Sempre é o lugar do card. Mas o que eu quero passar para vocês é que às vezes a gente não sabe como que o jogador vai agir durante o jogo. Por exemplo, um jogador que está quieto no seu canto, pode ser que não é que ele não queira participar, não é que ele não queira jogar, não é que ele não esteja interessado e não esteja imersivo ali na narrativa ou no jogo. O jogador, às vezes, quieto, não quer dizer que ele não está no jogo. Temos que lembrar, gente, que quando a gente vai falar de RPG, estamos lidando com muitos tipos de pessoas, né? Não estamos só jogando um joguinho online, onde você fica ali jogando com o seu personagem, você joga com o personagem do seu amigo e tem um monte de outras pessoas que você não faz ideia do que é. No RPG a gente lida com pessoas, a gente lida com pessoas diferentes, pessoas que pensam diferente, pessoas que agem diferente. Então a gente não pode saber, não pode falar que todo mundo tem que ser igual, todo mundo tem que jogar igual. Todo mundo vai jogar RPG de uma forma diferente. E não existe jeito errado de jogar RPG, você joga da forma que te diverte mais. Então, se você tem uma pessoa que joga RPG, você está começando a narrar com um cara, e esse cara ele é quieto, mas fala que já joga RPG há muito tempo e que gosta de jogar RPG, mas você acha ele um pouco quieto ali na dele, tudo bem, é o tipo dele jogar RPG, é o tipo dele não participar muito na narrativa, mas ao mesmo tempo ele pode estar completamente focado. Eu falo sobre esse tipo de pessoa porque eu lembro que algum tempo atrás começou a viralizar um vídeo que é do mestre do Critical Role, o Matthew Mercer, que ele tá jogando RPG e ele tá com um semblante sério, distante, calmo, enquanto o mestre tá fazendo uma narração de uma cena tensa. Então vou colocar um trecho do corte agora para vocês verem. I wanted to say that a hand from an invisible figure reaches forward as the invisibility is dropped, and a black-clad member of House Taconis reaches their hand up immaterially through the skin, under his jaw, reaches inside his head, and pulls his skull out of his head immaterially. Letting go, it becomes corporeal again, and suddenly the upper half of his spinal cord and skull is out in front of the flesh of his head, and he dies instantly, collapsing to the ground. Então, dá pra ver que não é que ele está desinteressado, não é que ele não quer saber o que está acontecendo, mas ele está imersivo na narrativa e aquilo está mexendo com a cabeça dele de uma forma diferente. Ele pode estar pensando nos próximos passos, ou ele pode estar chocado com o que está acontecendo. Então, não é porque o jogador é quieto que ele está jogando errado, ou que está acontecendo alguma coisa, ou que ele está principalmente desinteressado. Tem diversos tipos de jogadores, diversos tipos de pessoas, e a gente tem que
saber lidar com isso. A gente tem que saber lidar com esse tipo de pessoas e saber lidar com diversos tipos de jogadores. A gente como mestre. E também os jogadores com a mesa em si, né? Não é só mestre não, porque às vezes um jogador pode se incomodar com o outro. Então acontece muito. Lógico, a gente tem os problemas, né? Tem jogador que são problemáticos, que tem algumas coisas ali, mas a gente já vai falar já sobre isso. Então vamos falar então sobre esses tipos de jogadores que podem parecer um problema, mas não são. Então, como eu disse, já puxei ali um gancho do passado, que é o jogador quieto, mas imerso. É o jogador que fala pouco, mas está ali no jogo. Ele está sabendo o que está acontecendo. Ele vai falar quando for o momento dele, mas ele sabe, ele não está em outro plano, ele não está pensando no que ele vai comer de janta, ou no que ele tem que fazer amanhã, ou no trabalho dele. Não, ele está ali no jogo. Ele está naquele momento, ele só está quieto na dele, mas ele está ali. Então esse é um dos tipos de perfis de jogador ali que podem ser que seja um problema, mas não é. Ele é um jogador quieto e pode ser um excelente jogador ainda por isso, porque ele está raciocinando as coisas, está maquinando ali tudo aquilo. E falando em maquinando, a gente tem outro tipo de perfil aí, que é o perfil do jogador estratégico. O que é o jogador estratégico? O jogador estratégico, normalmente, ele não vai dar tanta importância para interpretar. Então ele vai ser um pouco do jogador quieto. O jogador quieto ainda ele pode entrar em momentos certos para fazer a sua interpretação de personagem, mas o estratégico ele não curte muito a interpretação. É aquele jogador que faz um personagem mais caladão, fica mais na dele. Mas por que ele é estratégico? Porque ele fica matutando tudo que está acontecendo ali, ele fica ali fazendo as estratégias, ele ouve, ele já pensa no que fazer. Tudo isso com base no quê? Base na mecânica do sistema, porque o jogador estratégico ele ama o combate, ele vai ali, ele pensa nas decisões, ele pensa na estratégia do combate, é o momento dele. Lançou o combate, momento do jogador estratégico de brilhar. Então, esse é o tipo de jogador que é o estratégico. Ele é o quieto, não gosta muito do roleplay, mas na hora do combate ele brilha. E é muito importante ter um jogador desse na sua mesa, viu? Porque às vezes tem combates aí que faz falta um jogador estratégico. E lógico, também temos que, né, o jogador estratégico normalmente acaba virando aquele famoso combeiro, né? Pesadelo de todo mestre. Outro tipo de jogador que pode parecer um problema também é o jogador observador. E aquele jogador observador, ele também fica ali na dele, ele gosta de ficar observando o arco dos outros, observa ali, presta atenção na plot, presta atenção no cenário, ele tá sempre olhando, anotando alguma coisa, nunca vai disputar ali o spotlight, né? O spotlight é o holofote, então ele não gosta muito de ficar no holofote, não gosta muito de ser o protagonista e se diverte muito acompanhando a história dos outros. Ele tem a própria história ali, vai ter o seu personagem com suas funções, mas normalmente ele não vai ficar disputando ali o palco, ele vai querer ficar na dele. E muitos mestres podem achar esse problema. Quando você tem um jogador que fica na sua, você pode achar, pô, esse jogador aí não tá querendo, né? Parece que ele não quer desenvolver o personagem dele, parece que ele não quer se pôr ali no time, não quer ser o herói. Não, às vezes ele tá ali de boa na dele. Temos que lembrar que um time de RPG ele é composto por diversos tipos de personagem, cada um vai ter a sua função. A gente pode ter sim o personagem que vai ser o herói ali, o glorioso, que quer fazer parte quer conquistas, quer ser famoso e que quer, ou só por quesitos de moral, ele quer ser o herói para salvar o mundo. Mas esse herói, o salvador do mundo, ele vai ter ali também, junto do seu grupo, o seu suporte. Vai ter aquele que vai te dar assistência, vai ter aquele que vai te dar a defesa. Então, o observador ele pode ser esse cara mais atrás, às vezes pode ser um conjurador, que às vezes está só estudando o time, gosta de fazer aquilo. Então, não é um problema isso, mas sim algo bom, algo necessário para o time. Eu gosto de pensar que eu sou um pouco do jogador observador. Quando eu jogo RPG, agora trazendo uma experiência própria, né? Eu gosto de fazer esse tipo de personagem, que fica mais ao fundo, que se diverte vendo o plot dos outros. Eu já faço normalmente um background mais completo com o meu personagem, sem muito drama, sem muitas coisas e com objetivos claros. Então, para me divertir junto com os outros personagens. Sempre faço personagens bem diferentes assim,
mas que gostam de dar apoio pro time, que o time precisa. Então normalmente ali eu vou falar que eu gosto muito de jogar de druida, então o druida ele sempre tem essa função mais de suporte, mas pode se transformar, né, em um combatente quando precisa e ajudar dessa forma. Eu gosto de fazer personagens assim, que eu fico de fundo observando tudo acontecer, anotando um pouco da plot, vendo as coisas se interligarem. Quando é preciso agir, eu vou agir. Pra mim, é uma forma de eu jogar RPG que eu me divirto muito. Até em relação a tesouros. Eu normalmente faço personagens que não ligam pra tesouro, não. Quem mestra pra mim aí pode falar nos comentários aí que eu sou sempre o personagem que tá pobre, porque eu não gosto de pegar tesouro, não ligo pra isso. Eu tô ali, vamos lá e bora que bora, meus companheiros que lidem isso pra mim. Mas vocês notaram o que esses três perfis têm em comum? O que eles têm em comum? Bom, eles gostam de ficar na deles, eles gostam de ficar ou quietinho só observando, entrar quando precisa, ou bolando uma estratégia, ou se divertindo com a história dos outros. Então, são três perfis que não precisam do protagonismo. Então, nem todo jogador precisa, né, ser o protagonista para se divertir. E eu acho que esse é o ponto. Muitas vezes a gente acha que o jogador não está se divertindo porque ele não está brigando pelo holofote, ele não está brigando para ser o protagonista, ele não está se colocando ali, né, no papel, ele não fala, ele não se interage, ele só aparece de vez em quando, e a gente acha isso um erro. Não, é o tipo do jogador, é o tipo que o jogador gosta de jogar, é o perfil que o jogador mais se assemelha, que nem eu falei do meu perfil. Eu gosto desse jogador, de ser o jogador mais observador, de fazer o personagem mais quietão, que ajuda o time quando precisa. Então é um estilo, não é um problema isso. É só um jeito do jogador agir. Quando que acontece realmente o problema? E agora? Como a gente vai identificar os jogadores problemáticos? Vamos lá, gente. Muitos de vocês já devem saber, né, quando eu falo de jogador problemático, o que é o jogador problemático. Você mestre que está me ouvindo aí, você sabe o que te incomoda realmente quando um jogador faz algo que você não gosta e que realmente atrapalha a mesa, né? Tem um negócio muito comum e acontece muito em mesa presencial, né, que é mexer no celular. Jogador que tá mexendo no celular... Ah, mestre, não é a minha cena. Não é a minha cena. Deixa eu ver meu TikTok aqui, tá? Deixa eu ver meu TikTok aqui, ó. Não é a minha cena. Isso é o jogador problemático. Você jogador, se você faz isso, pode parar. Para com isso aí, né? Vamos parar. Pô, gente, respeito, né? Primeiramente, respeito com a mesa e com os jogadores. Não é porque não é a sua cena que você não vai prestar atenção. Então, assim, você tá jogando um jogo em grupo, você tem que estar imerso ali no jogo. Você tirou um tempo para você fazer isso, tire o tempo, coloque, dê tudo de si ali naquele tempo, naquele jogo. Até porque, tenho certeza que se você tá no celular, na sua vez, todo mundo fica vendo você jogar. Por que você tem que ficar no celular quando não é a sua vez? Então, por favor, gente, não vamos fazer isso aí não, né? Vamos ter uma experiência agradável para todo mundo. Lógico, se você tiver algum problema para resolver, né? O celular ali não tem problema. Isso aí é só comunicar na mesa inteira ali, não, isso acontece, né? Não é isso que eu tô falando aqui. Eu tô falando em questão de desfocar e ficar só scrollando lá o TikTok, o Instagram e essas coisas. Isso aí que eu acho um absurdo. O que mais? Jogador que não presta atenção, nunca. Putz, jogador que não presta atenção. Ah, tá jogando ali... Daí eu falei do estrategista que gosta de combate. Aí tem o jogador também que gosta só do combate, mas não presta atenção em nada que o mestre está falando, que os outros jogadores estão falando. Não presta atenção em nada. Eu quero aqui só jogar dado. Eu vim aqui para jogar dado. Eu jogo dado. Eu não tô prestando atenção. E dane-se. Meio que junta ali com o do celular, né? Porque o do celular também não tá prestando atenção. Então tem isso. Mas é isso. Não prestar atenção. Porra. Né, gente? O RPG não é isso. O RPG não é isso. O RPG você tem que estar ali imerso. Já falei. Tem também o jogador que nunca lembra o que aconteceu, né? Uma coisa liga a outra. Se você não presta atenção, você nunca vai lembrar do que aconteceu. Calma, eu tô falando de jogadores que, né, que às vezes tem um pouquinho de amnésia ali. Porque eu também tenho. Já vou como mestre, às vezes eu tenho que ficar vendo os meus jogos passados. Ainda bem que eu faço live por causa disso. E é normal o jogador esquecer as coisas. Normalmente quando, às vezes, né, a gente joga uma vez por mês. Porra, aí é difícil mesmo lembrar. Mas não tô falando desse caso. Tô falando de jogador mesmo que não lembra
por causa que não tá prestando atenção. Então isso acontece também muito. É a falta de atenção no meio, é a falta de não querer estar ali. E aí tem vários outros, tem o jogador também, o jogador estrelinha pra mim é o pior. Jogador estrelinha... Porque assim, o jogador que fica no celular lá e enche o saco. Agora o jogador estrelinha, o jogador que quer ficar o tempo todo em cima do holofote, cortando cena de todo mundo, porque ele quer ser o centro da atenção. Gente, por favor, né? Por favor, o RPG é um jogo em grupo. Se você quer ser estrelinha, se você quer jogar, se você quer ser o centro da atenção, vai jogar um RPG solo. Porque, puta, o estrelinha é difícil. É difícil. Então não seja jogador estrelinha, tá? E tem diversos outros tipos de jogador aqui que eu posso falar aqui que são jogadores problemáticos, gente. Esses são só alguns exemplos. Só pra vocês verem que a maior parte desses problemas de jogador problemático não é sobre ser quieto. É sim sobre não estar presente no jogo, né? Dei vários exemplos aqui. E a maioria dos exemplos é o quê? É o jogador não estar presente, não está participando, não está prestando atenção. Esse é o maior dos problemas do RPG. Ah, mestre, mas e aí? Como que eu resolvo essa parada? Pô, tem esses jogadores na minha mesa aí, tá difícil, eu não tô me divertindo, os caras não tão nem aí, tá complicado, eles falam que vão jogar RPG, mas tá tudo com todos esses pontos que você falou aí de problema tá acontecendo na minha mesa. Como que eu resolvo isso? Vou voltar para a frase que eu já falei nesse vídeo. Não existe jeito certo de jogar RPG. Por que eu falo isso? Quando esses problemas acontecem, pessoal, muitas vezes é por falta do quê? De comunicação. Então, é muito comum a gente começar a jogar RPG sem saber como que os jogadores, os perfis dos jogadores, como que os jogadores gostam de jogar. Às vezes, um jogador gosta de um jogo sem roleplay, só ali. Jogar dado, perícia e combate. E o outro adora roleplay. E aí o que você faz, sabe? Então, tudo é a comunicação. Então, você tem que saber como os jogadores fazem. E também comunicação a respeito de chegar numa pessoa que está atrapalhando sua mesa e falar: ô, para de usar o celular aí, meu, presta atenção no jogo. Por que você está fazendo isso, sabe? Tipo, você está jogando aqui, você se comprometeu, você não está querendo participar? Então, sai fora, mano. Os outros querem participar, sabe? Questão de comunicação. E a comunicação não é só do mestre com o jogador problemático. Comunicação de mesa em si, gente. Sempre volto a falar isso aqui também. O mestre não é dono da mesa. Então, vamos tirar um pouco dessa responsabilidade do mestre e fazer o negócio como grupo ali. Se vocês têm um jogador problemático, conversem com ele em grupo. Por que jogar essa carga só no mestre? Não está atrapalhando todo mundo? Então, vamos conversar em grupo ali com o jogador problemático. Mas como que evitar jogador problemático, então? Gente, sessão 0. Sessão 0 é ótima, já tô prometendo aqui um vídeo sobre sessão 0 faz um tempo já, vou trazer, mas a sessão 0 é boa para isso. Por quê? Porque você consegue descobrir o perfil de cada jogador, você consegue saber se o jogador gosta mais de combate, mais de roleplay, e você consegue daí ver se você vai conseguir equilibrar isso dentro do seu jogo. Essas coisas que o jogador gosta e não gosta. Então, a sessão 0 é muito importante sobre isso. Esse é o primeiro passo da comunicação ali dentro do jogo do RPG. E lembrar também, nem todo mundo, nem todos os gostos vão combinar com todo mundo ali. É o que eu falei, cada jogador é cada jogador, você está lidando com pessoas de diversas formas. Você tem que saber como essas pessoas pensam, né? Tem que estar alinhada a expectativa do jogo. Você tem que falar para os seus jogadores como que vai ser o jogo, o que eles podem esperar, o que eles querem que você traga para o jogo. Então, tem que ter todo esse alinhamento para o jogo funcionar. Se você tiver isso, você já evita 90% dos conflitos em mesa. Tem que fazer isso. Por isso que a sessão 0 é importante, porque na sessão 0 é que você decide tudo isso. Você fecha esse começo de campanha ou de mesa para você não ter esses problemas, né? Já deixar claro. Ó, vou começar aqui a mesa e eu não quero ver ninguém mexendo no celular. Ó, aqui ó, caixinha. Todo mundo coloca o celular na caixinha. Ninguém vai pegar o celular por 4 horas. Aqui na caixinha do celular, ninguém vai tocar no celular. Né? É isso. Nem escola hoje em dia. Né? Dá pra fazer isso. Pode ser, é uma ideia que eu tô dando aí. Alguém vai ficar muito puto comigo, mas tudo bem. Mas é isso, gente. Vamos lembrar disso. Que a mesa boa não é a que todo mundo joga igual, mas sim aquela que você entende como todo mundo joga. Agora eu quero saber, qual é o seu tipo de perfil de jogador que eu falei aqui?
Comenta aí embaixo pra gente saber. E se você gosta desse tipo de conversa mais profunda sobre RPG, então se inscreva aqui no canal da Cúpula do RPG. Não se esqueça também de deixar o seu like. E se você está ouvindo isso no Spotify, deixa 5 estrelinhas. E semana que vem eu volto aqui com mais conteúdo do RPG aqui mesmo no Atrás do Escudo. Falou!